Fala pessoal, beleza? Vamos dar início ao nosso curso sobre estudo de caso. O conteúdo do curso ele foi dividido em pequenos vídeos para que vocês consigam assistir bem tranquilamente, que não fique maçante. O curso ele foi proposto, né, na disciplina de Metodologia de Pesquisa da UFRJ Macaé em 2018.2, pelos professores Milena e Tiago, que ministraram essa disciplina. E o grupo do curso ele é composto pelo Alan, Bruno, Júlia e Marlon. Vamos lá? Bom, a bibliografia que a gente está utilizando é a Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção e Gestão de Operações, do Paulo Augusto Kaushik Miguel. Ele é PhD em Manufacturing Engineering pela Inglaterra e atualmente ele é docente da USP de Engenharia de Produção. A editora do livro é Elsevier e o livro está na segunda edição. Bom, para começar, a gente já introduz com uma citação do próprio Kaushik sobre o estudo de caso. E para ele, o estudo de caso é um trabalho de caráter empírico que investiga um dado fenômeno dentro de um contexto real, contemporâneo, por meio de uma análise aprofundada de um ou mais objetos de estudo, que são os casos, né? Então, o estudo de caso nada mais é do que isso. Você fazer uma visita técnica, você, por exemplo, desenvolver o seu artigo, o seu TCC no seu estágio com algum caso real que você vivencie, né? E, esse método de pesquisa tem diversos benefícios. Um deles é que você tem a possibilidade de desenvolver uma nova teoria, né, de acordo com esses casos reais que você presencia, e também aumentar o seu entendimento sobre o que acontece ali no seu dia a dia. O estudo de caso ele tem sido muito utilizado atualmente, principalmente pela engenharia de produção e outros cursos, mas o ENEGEP já tem métricas de que o estudo de caso tem sido muito utilizado em seus artigos, nos periódicos. E aí você pode se perguntar, né? Como que eu vou selecionar um determinado método de pesquisa de acordo com o meu problema? Será que não é melhor eu utilizar um survey ou utilizar modelagem, simulação ou até mesmo uma pesquisação? Será que o estudo de caso é o que é mais adequado para mim? Então, de primeira, é sempre muito interessante a gente escutar colegas, professores, orientadores que vão conseguir interpretar a sua situação problema e te direcionar quanto ao método de pesquisa mais adequado. Como em todo projeto, você tem que avaliar todas as variáveis, como o tempo que você tem para realizar essa pesquisa, os recursos financeiros também, a quantidade de pessoas envolvidas na pesquisa. Todos esses fatores têm que ser levados em conta. E aí, com isso, você conseguindo escolher a sua abordagem de pesquisa, ela tem que ser a mais apropriada, a mais útil e eficaz possível para o seu problema. E ela tem que ser apta a prover soluções para essa problemática, né? Então, como o estudo de caso tem esse caráter exploratório de ir até o local onde acontece o fenômeno, podendo ser um problema ou não, e onde você observa, você coleta os seus dados nesse local para posterior análise, então o estudo de caso está muito ligado à investigação. Então, o método de caso pode ser utilizado para diferentes tipos de investigação, e são 4. A exploração, que está ligado a você usar um ou mais casos para desenvolver ideias
e perguntas de investigação. Então, tem esse caráter de você se indagar mesmo para fazer esse brainstorming e conseguir propor ideias para aquele caso, aquela situação, problema. Nós temos a construção de teoria, que tem esse caráter explanatório, que permite você identificar as variáveis-chave, as suas ligações e explicar por que é que essas ligações existem. Nós temos o teste de teoria também, em que nesse tipo de investigação você testa questões complexas e um caso ele pode até falsificar uma teoria ou identificar áreas onde ela falha. Se determinado caso que você está analisando falsifica uma teoria anterior, você está encontrando um contra-exemplo, certo? E que está pensando numa nova teoria. E nós temos também a extensão ou refinamento da teoria, que estrutura melhor as teorias existentes à luz das observações recolhidas no caso que você está analisando. E para que o trabalho tenha rigor metodológico, seja ele um artigo, uma monografia, ele tem que seguir uma sequência de etapas, essas 6 sequências que são apresentadas da condução do estudo de caso, sendo a primeira definir uma estrutura conceitual teórica, onde é feito o mapeamento da literatura, você delimita as fronteiras e o grau de evolução do tema em análise, depois você planeja os casos, onde é feita a seleção das unidades de análise e os contatos, onde você escolhe os meios para coleta e análise dos dados. Posteriormente, você conduz o teste piloto, onde você testa os procedimentos de aplicação, verifica a qualidade dos dados, faz os ajustes necessários. A quarta etapa, você coleta os dados, você registra esses dados, limita os efeitos do pesquisador. Na quinta, você analisa os dados, realiza os gráficos, os painéis, utiliza os softwares necessários, identifica a causalidade e, por fim, você apresenta os resultados num relatório, você gera o relatório, onde você desenha implicações teóricas, promove estrutura para replicação e assim por diante. Então, falando um pouco mais detalhadamente sobre cada etapa, a primeira, como foi dito, é a definição de uma estrutura conceitual teórica. É nesse momento onde é feito todo o embasamento teórico, onde a gente começa a fazer as nossas pesquisas que auxiliam muito no nosso referencial teórico. A gente faz esse mapeamento da literatura sobre o assunto, a gente começa a pesquisar diversos artigos, papers, que vão agregando conhecimento à nossa pesquisa. E a gente tem aquelas fontes de consulta que são muito bem referenciadas, a CAPES, o Cielo, a Scopus, o Web of Science, que devem ser nosso foco de pesquisa. E nesse momento é que é feito essa delimitação das fronteiras do que nós vamos pesquisar, do que está sendo investigado. Nesse momento a gente consegue limitar muito bem o que está relacionado ao nosso trabalho e o que não está. Proporciona um suporte teórico para a pesquisa e também pesquisando, vendo que os autores já falaram sobre o tema, a gente consegue ver o grau de evolução, os avanços que já foram construídos sobre o assunto, né? Então, nessa primeira aula a gente fica por aqui. Muito obrigado, um abraço. Nós vamos falar agora um pouco sobre o planejamento do estudo de caso. Um estudo de caso pode ser classificado em 3 categorias. Primeiro em relação ao número, depois ao tipo e por último escolha da amostra. Agora a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre cada uma dessas categorias, começando com o número. Um estudo de caso pode ser classificado em caso único ou múltiplos casos.
Um estudo de caso único apresenta as seguintes características. Ele pode apresentar um maior aprofundamento, exatamente por se tratar de um único assunto. Apresenta também uma maior riqueza na coleta de dados. E como desvantagem, apresenta limitação no grau de generalização, porque a gente pode estar falando exatamente de um caso único, e o julgamento pode ser inadequado nesse sentido. Um estudo de caso único é recomendado ser aplicado para estudos exploratórios, estudos longitudinais que demandam profundidade de tempo, nesse caso serve para grandes implementações de programas de gestão, e nos casos únicos reveladores, ou seja, quando se trata de inovações. Além disso, um estudo de caso pode ser classificado também em múltiplos casos. Ele apresenta as seguintes características. Ele tem um maior grau de generalização dos resultados, por se tratar de mais casos. Ele apresenta uma profundidade menor na avaliação de cada um desses casos, porque você se adentra menos em cada tópico. E ele também consome mais recursos. Seguindo para a classificação enquanto a tipo, um estudo de caso pode ser retrospectivo ou longitudinal. Um estudo de caso retrospectivo investiga o passado coletando dados históricos. Alguns desafios a serem enfrentados nesse tipo é que é mais difícil determinar relações de causa e efeito. Participantes também podem não recordar precisamente os eventos e a análise documental pode não refletir o que realmente aconteceu. Um estudo de caso também pode ser longitudinal. Esse tipo investiga o presente. Alguns desafios a serem enfrentados se referem a limitações de acesso aos dados e informações, e também esse estudo pode ser conduzido não necessariamente em tempo real, o que pode fazer com que várias informações sejam perdidas. O quanto longitudinal vai depender dos objetivos da pesquisa. Por exemplo, se o trabalho pretende descrever a mudança ocorrida em um processo de implantação de dada prática organizacional, os seus resultados não vão ser imediatos, porque eles precisam de tempo e maturidade para futuras avaliações. Seguindo para o último tipo de classificação de um estudo de caso, é de acordo com as escolhas das amostras. No estudo de caso, cada caso deve ser escolhido por exibir certas características desejáveis, e não se busca aleatoriedade na amostra, pois pretende-se extrair uma generalização analítica para melhor entendimento daquela pesquisa em si. As estratégias de seleção de amostras são diversas e vão variar de acordo com o objetivo da pesquisa. Por exemplo, a amostra única é altamente recomendada para casos reveladores. Além disso, no mundo acadêmico, é amplamente recomendado o uso de amostras de caso altamente contrastantes, em que se pega exemplos de casos com resultados positivos e negativos e se identifica as características relevantes de cada um desses casos. E além disso, também nós temos a amostragem teórica, que será mais detalhada em breve. A amostragem teórica requer que se escolham casos que permitam dois tipos de replicação: replicação teórica e replicação literal. A replicação teórica se refere a escolher casos que produzam resultados opostos por razões previsíveis e a partir daí se justifica por que esses resultados são opostos. Já a replicação literal permite que você escolha casos que se verifique a replicação da teoria emergente da mesma forma. Ou seja, que o estudo seja reaplicável para casos semelhantes. Um exemplo é estudar diferentes estratégias competitivas no uso de práticas de gestão da qualidade. Nessa pesquisa, encontra-se replicação teórica ao comparar casos diferentes da mesma indústria, e também replicação literal, pois o uso dessas práticas é semelhante em organizações similares. Após essa etapa de planejamento do estudo de caso, a gente vai ver um pouquinho sobre instrumentos e métodos para coleta de dados. Alguns deles são entrevistas, sejam estruturadas,
E o uso dessas múltiplas fontes de dados e a interação entre elas trouxeram dois pontos muito importantes. A validade construtiva, que é a extensão pela qual uma observação mede o conceito que se pretende medir, e a técnica de triangulação. Essa técnica compreende a interação entre as fontes de evidência para sustentar as hipóteses. Ou seja, quanto mais fontes se tem, mais fortes as hipóteses se transformam. E após escolhidas as técnicas para a coleta de dados, um protocolo deve ser desenvolvido. Esse protocolo deve abranger questões a serem abordadas, procedimentos e regras para a condução da pesquisa, indicação da origem das fontes e fazer também um teste piloto antes da pesquisa para investigar possíveis melhorias. Sobre as questões a serem abordadas, algumas dicas para uma boa entrevista seguem: ter capacidade de fazer questões adequadas aos objetivos da pesquisa, interpretar as respostas, ser um bom ouvinte e não trazer nenhum tipo de preconceito, ter boa base teórica sobre o tema e ser flexível às possíveis situações novas. Daí, após a realização do teste piloto e eventuais correções e melhorias no protocolo, a etapa seguinte é a de coleta de dados. A etapa de coleta de dados abrange as seguintes ações. Os casos devem ser contatados primeiramente considerando os principais informantes que estão cientes daquela pesquisa. É recomendado que seja um executivo sênior que possa abrir as portas da empresa e expor os problemas e as pessoas mais capacitadas para responder aquelas questões. 2. Os dados devem ser coletados utilizando os instrumentos que foram definidos na etapa anterior, seguindo para o registro de dados, que pode ser a partir de um gravador, ou de um papel, ou de anotações digitais. E por último, objetiva-se atingir a saturação teórica. Essa saturação significa que qualquer dado adicional é não relevante para a pesquisa em si. E com isso a gente encerra essa etapa. Análise de dados. Como esses dados devem ser analisados? A verdade é que muita gente ignora isso, né? Essa condução dessa análise de dados no estudo de caso. Mas ela tem que ser explicada já previamente desde o início do trabalho, e tem que ficar bem explícita. Então, a partir desses dados que a gente coletou de várias fontes, né, de fontes diferentes, o pesquisador tem que começar a produzir uma narrativa do caso. Você estrutura essa narrativa, tenta organizar as ideias de maneira coerente, dando uma certa sequência lógica para isso. E isso não necessariamente quer dizer que tudo que foi coletado, todos os dados têm que ser incluídos na pesquisa. Não. Geralmente você faz uma redução desses dados. Você tenta separar tudo aquilo que é relevante, o que não é tão relevante assim, o que já está até um pouco repetido, e você faz uma redução desses dados, também chamado de data reduction. Então você coloca nessa narrativa só aquilo que é extremamente essencial e que tem uma ligação mais estreita assim com os objetivos da sua pesquisa. Não adianta você colocar um monte de coisa também que desvia o foco daquilo que você quer passar. Se você fizer entrevista com determinadas pessoas relacionadas a esse estudo de caso, é muito importante que você faça uma transcrição dessas gravações, porque às vezes o que você grava em áudio muita coisa se perde, principalmente aqueles detalhes de memória, como reação da pessoa, entonação, a expressão dela no momento que ela falou. Então, para você não perder isso, você tem que fazer essa transcrição o mais rápido possível. O mesmo vale também para as notas que você toma em papel. Você tem que estruturar essas anotações todas já num modelo de texto, principalmente no arquivo eletrônico, já para ficar registrado, para não correr o risco de você perder esses dados. Essas gravações, essas anotações, elas têm que ser estruturadas conforme o protocolo de pesquisa. Dados secundários também podem ser utilizados e devem, como aqueles, por exemplo, que você usa para caracterizar o objeto de análise, que pode ser uma empresa ou alguma coisa do tipo. Essa é uma outra espécie de transcrição. Anotações, impressões, ideias que surgem durante a coleta de dados, insights, tudo isso também deve ser considerado nessa parte de análise dos dados.
E um bom mecanismo assim para melhorar a narrativa, principalmente se elas não são gravadas, é você enviar esses dados já estruturados, já transcritos, para a própria pessoa que foi seu informante, que foi o entrevistado, que ele vai poder fazer uma análise e dizer se realmente você extraiu o que ele quis te passar nesse seu texto, justamente já para ficar bem estruturado, né? E depois disso a gente monta um painel de evidências, que é o que a gente vai abordar mais à frente. Só que somente essas transcrições das narrativas elas podem não ser suficientes para analisar os dados. Por isso a gente usa algumas práticas, como a codificação, por exemplo, que segundo Souza é o primeiro passo para você reduzir essa redução de dados, né? Para você realizar essa redução de dados. A ideia é você marcar as partes dessa narrativa que você criou com alguns pequenos códigos. Esses códigos eles vão estar inseridos em algumas categorias pré-definidas. Então, você pode, por exemplo, usar até cores diferentes para marcar, usar algum tipo de estrutura que você vai marcar esses dados e atribuir determinadas linhas da narrativa que você criou a um código. Esse código estando dentro de alguma categoria, você consegue ranquear e filtrar os textos e os trechos do que você está escrevendo, da sua narrativa, por categoria quando você quiser fazer isso, quando for conveniente para poder analisar esses dados. Essas categorias elas têm que corresponder a propriedades teóricas também, de que são desdobradas em dimensões relacionadas à pesquisa. Esses códigos eles funcionam como blocos, né? Que o objetivo é você resgatar os dados dessa narrativa, da transcrição, do que for, de modo que você consegue associá-los ao que você pretende investigar. Funcionam como um filtro. Aí a gente tem aqui alguns exemplos para ilustrar isso, alguns códigos sobre gestão da qualidade que estão presentes no nosso livro base. Por exemplo, nesses códigos que foram utilizados no nosso exemplo, eles começam, por exemplo, com o código drive. Ele foi usado como um direcionador para a adoção de uma prática específica de gestão da qualidade. Ou seja, sempre que a gente achava alguma adoção de prática específica para a qualidade, era usado esse código drive nessa marcação. Então, sempre que você quisesse puxar fazer um filtro, né, de todas as partes do texto que falavam sobre adoção de prática específica para a gestão da qualidade, era só você ir no que estava com essa tag drive que você ia identificar. Outro exemplo, por exemplo, era esse Kill Aware, que era utilizado para a conscientização da organização sobre as práticas de gestão da qualidade. Uma outra tag também que era utilizada, um outro código, né, era o Kill Culture, que era utilizado para extensão para qual a cultura da qualidade faz parte da organização. Então, sempre que você quisesse saber alguma passagem no seu texto sobre a cultura da qualidade, você usava essa tag, esse pequeno código, para separar e filtrar mais fácil, identificar mais fácil tudo que falava sobre essa cultura da qualidade na organização. Um outro, por exemplo, era o QExtend, que era para indicadores externos de maturidade da qualidade. E por último, o QHistory, que era para o histórico de adoção de práticas de gestão da qualidade, práticas que já foram adotadas. Se você quisesse usar para exemplificar alguma coisa, com esse código você já obtinha direto esses dados. Então isso simplificava muito a vida. A base para você fazer uma boa análise de dados é você ter uma descrição detalhada do caso. Porque depois que você identifica os dados e as informações relevantes para a sua pesquisa e os insights, você consegue organizar tudo isso num painel demonstrativo, com todo esse conjunto de dados. Assim você tem uma visão geral e também detalhada desses dados, né? O que facilita você tirar conclusões válidas a partir deles e todo tipo de conclusão que você precisar. Um exemplo que a gente tem aqui de um painel demonstrativo que está no nosso livro base. Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas ele era baseado em modularidade da produção. Então, por exemplo, você tem aqui a parte que fala sobre as entrevistas, sobre os relatórios, sobre visita à planta e dos lados os dados que foram obtidos, né? A modularidade do produto, projeto, a modularidade de produção, fornecimento dos módulos e alguns dados estruturados e você consegue ver ali os códigos que foram atribuídos a cada um. Você pode ver que cada um tinha um código ali, o T4,
o CQ, INT, e assim vai. Com essa estruturação você consegue visualizar melhor, é como se os dados ficassem mais claros, mais detalhados na sua frente, mais organizados, o que facilita você tirar suas conclusões diante disso. Esse é só um exemplo ilustrativo, né? Já pronto. E com isso você consegue gerar o que é chamado relatório de pesquisa. Esse relatório de pesquisa vai ser a conclusão final dos seus dados, né? Porque aquele painel com os dados, ele apresenta um resumo dessas evidências. Se múltiplos casos, por exemplo, são empregados, você tem que construir um painel daquele para cada caso. E aí você faz uma análise cruzada de cada caso e você identifica onde eles convergem, onde eles divergem e entre as fontes de evidência ali, você consegue fazer essa análise cruzada. Eles são bons para identificar mais facilmente os padrões e mostrar relacionamento entre variáveis de pesquisa e etc. Então, no primeiro momento, ele dá uma explanação mais geral que você consegue elaborar para depois fazer uma análise detalhada, consistente, para explicar essas evidências e tudo que pode ser generalizado. Essa cadeia de evidência ela pode levar a conclusões lógicas que podem ser embasadas em fontes e dados convergentes, que é o que você busca, a partir do entendimento desse fenômeno. O pesquisador pode verificar na literatura e usar a literatura existente para apoiar essas evidências que ele já encontrou, empreendendo algumas tentativas de enquadrar os resultados na literatura. Nunca jamais você deve tentar fazer com que a literatura se enquadre nos dados, mas ao contrário, você tem que fazer os dados se enquadrarem na literatura. Então, por exemplo, na confecção desse. É o que a gente tem na confecção desse relatório de pesquisa. Ele é basicamente uma síntese de todo o conjunto das atividades anteriores, de tudo que a gente já abordou até aqui. Ele sintetiza isso tudo e apresenta de uma maneira mais clara e mais simples, né? Ele é a base para você elaborar uma monografia, um artigo. Ele te dá esse tratamento de dados já final para você conseguir produzir o que é o objetivo, né? Uma monografia, um artigo, um paper ou alguma coisa. E esse relatório ele é extremamente baseado sempre em confiabilidade e validade. São os dois pilares essenciais assim para você ter um bom relatório de pesquisa com essas análises de dados. Essa confiabilidade, ela é basicamente definida pela possibilidade ou não de replicação. Então, ela implica em replicabilidade. Ou seja, se com essa tratativa que você fez, essa análise de dados e tudo, se um outro pesquisador, com os mesmos dados que você tem, consegue replicar o seu modelo usando os mesmos dados, chegando no mesmo resultado e nas mesmas conclusões que você. Isso é primordial para você ter uma confiabilidade nesse seu relatório, na sua pesquisa. Se ele não for replicável, você não consegue passar uma confiança em relação a isso. Então, isso é uma coisa extremamente importante. E em relação à validade, nós temos aqui, a partir das definições de IN e de Crum, nós temos definidos os tipos de validade. Esses tipos de validade, por exemplo, pode ser uma validade interna, que ele está relacionado ao nível de confiança em relação às relações de causa e efeito entre as variáveis. Aí ele cita como exemplo a constatação de conclusões serem resultados das evidências. Então, isso é uma validade interna. Você tem evidência e daquilo você constata ou tira uma conclusão. Você também pode ter uma validade externa, que é o grau de generalização das conclusões da pesquisa. Ou seja, o quão essa verificação que foi feita é aplicável aos resultados para outros objetos de análise. A validade do construto, que ele consiste na extensão de uma observação e mede o conceito que se pretende medir por meio do estabelecimento das medidas operacionais corretas em relação a esse conceito. Também pode ser uma validade descritiva, que ela expressa o grau pelo qual o relatório da pesquisa é exato, ou seja, se ele representa a situação pesquisada ou não. Uma validade interpretativa, que no caso ela está falando mais da interpretação dada ao que está sendo estudado, particularmente no caso de uma pesquisa empírica, né? Você interpretar esses dados.
ou uma validade teórica, que ela é basicamente ela consiste no grau que os dados estão de acordo com a teoria postulada. Ou seja, trata-se da constatação de que a explanação teórica do pesquisador é coerente com os dados apresentados. Ou seja, essa validade teórica é quando a teoria corrobora com a prática, né? Você faz um experimento, por exemplo, um estudo de caso ou alguma coisa do tipo, e você chega à conclusão de que o seu estudo de caso corrobora com a teoria já existente e difundida. Então, o seu estudo de caso, as conclusões que você tira, são coerentes, fazem sentido com a teoria. Então, é quando você tem uma validade teórica. E o mais importante é que cada tipo de pesquisa possui requisitos diferentes. Então, o estudo de caso ele combina algumas características interessantes da pesquisa e ele pode ser adaptado a cada uma delas. E talvez seja por isso que o estudo de caso é um dos métodos assim mais difundidos na engenharia de produção. Porque quando você tem diversos problemas tão distintos, quando você tem uma gama de problemas tão heterogêneos, quando você tem uma ferramenta que você consegue adaptar ao cenário que você está, ela passa a ser muito eficiente. Então talvez seja um dos motivos pelos quais ele é muito difundido nisso. A partir de todas as discussões, são feitas 7 recomendações para o planejamento e condução de um estudo de caso. A primeira é que a construção do referencial teórico deve estar relacionada ao conteúdo do estudo de caso, além de identificar lacunas da pesquisa e prover os objetivos que o caso conduz. Também deve-se considerar todas as premissas e os pressupostos do caso. A segunda é que a definição do tipo de caso, seja explanatório ou exploratório, é um dos primeiros critérios a serem considerados. A utilização de casos exploratórios deve ser feita quando a teoria não se encontra bem formulada ou é uma teoria emergente, e não em consequência da não familiaridade do pesquisador com o tema. Em seguinte, recomenda-se que os critérios robustos sejam usados para justificar a escolha do caso, não apenas a facilidade de acesso aos dados, por exemplo. A quarta recomendação é que o planejamento do estudo de caso deve ser delineado considerando aspectos operacionais e os tipos de validade que ameaçam a caracterização de uma pesquisa científica. A descrição do caso deve conter uma análise crítica da qualidade dos resultados. A quinta destaca que diversos fatores devem ser considerados na operacionalização do estudo de caso, como muitas fontes de evidência. O estudo precisa apresentar um protocolo que direcione a condução do caso, definindo claramente as unidades de análise, como os dados serão coletados e com quem. A técnica da entrevista geralmente é empregada, portanto, o preparo do entrevistador e sua imparcialidade são aspectos fundamentais. A sexta é que deve-se apresentar a coleta de dados e a forma como os dados serão analisados, identificando padrões, cruzando as informações e entre outros meios, a fim de levar conclusões sólidas. Por fim, o caso deve ser robusto o suficiente para que permita extrair conclusões sustentadas com base nas evidências coletadas e na análise de dados. O objetivo maior de um estudo de caso é contribuir com a teoria vigente, refinando-a ou propondo novos caminhos. A publicação de investigação baseada em casos tem as suas particularidades. A primeira é que é um desafio passar muitas informações de forma reduzida em um artigo, sem deixar de demonstrar a relevância dos resultados. Por isso, a utilização de tabelas, gráficos, quadros e figuras, em detrimento de longas narrativas, são sempre uma boa saída. A escrita também é mais elaborada e deve guiar o leitor a chegar aos resultados da pesquisa, convencendo-o de sua validade. Adicionalmente, o autor deve assumir que os avaliadores são familiarizados com o método de caso. Desse modo, a boa utilização das recomendações anteriores podem garantir a ausência de críticas mal direcionadas, como as de uma amostra pequena e não representativa, uma vez
que no próprio texto as questões podem ser pontuadas com o intuito de se antecipar a esses possíveis mal-entendidos. Finalmente, após todas as considerações, pode-se dizer que a engenharia de produção necessita mobilizar esforços voltados para o desenvolvimento do estudo de caso, que é, atualmente, muito adotado em publicações, em eventos e periódicos nacionais e internacionais. Espera-se que as recomendações contribuam para a melhoria contínua na elaboração de estudos de caso.